Vamos voltar aqui. A principal classificação para as ações possessórias é a posse justa e injusta. Para fins de obter a tutela possessória, essa é a classificação que mais vai resolver os problemas de vocês. Eu tenho outra classificação que também resolve outros problemas, mas não necessariamente a tutela possessória, que é a divisão da posse em posse de boa-fé e posse de má-fé. Porque às vezes o pessoal confunde muito posse injusta com posse de má-fé e posse justa com posse de boa-fé. O conceito de boa-fé e má-fé para fins possessórios não está na forma como se adquire a posse. Posse de boa-fé é aquela em que o possuidor ignora um obstáculo que o impede de adquirir a coisa. Aqui o sujeito, ele acredita que ele pode, em determinado momento, passar de possuidor a proprietário da coisa. Por exemplo, a posse exercida por compromisso de compra e venda é uma posse de boa-fé. Compromisso de compra e venda. Então imagina o seguinte, tu faz um compromisso de compra e venda de determinado imóvel. Faz compromisso de compra e venda de determinado imóvel. O que tu espera? Qual é a lógica natural desse compromisso de compra e venda? Que ele se transforme depois numa escritura pública de compra e venda, e com essa escritura pública tu compareça ao registro de imóveis e transfira a propriedade para ti. Certo? O compromisso de compra e venda é isso. Então, se tu exerce a tua posse com base num compromisso de compra e venda, a tua posse é de boa-fé. Agora, não é mais que possível que tu não consiga, com base nesse compromisso de compra e venda, transferir a propriedade? Um exemplo comum disso acontecer: contrato de gaveta. Um imóvel alienado, né, hipotecado ao sistema financeiro da habitação ou com a alienação fiduciária, ele permite o compromisso de compra e venda, mas ele somente vai ser transferido com a anuência da instituição financeira, do agente financeiro. Essa posse, ela é de boa-fé ou de má-fé? De boa-fé. Mesmo que tu não saiba, ela será de boa-fé, porque tu não sabe que tem um obstáculo que impeça a transferência. Já a posse de má-fé é aquela posse em que o indivíduo tem ciência do vício que impede a aquisição da propriedade. Essa posse de boa-fé e posse de má-fé, ela tem uma grande relevância, que nós vamos ver isso, e vai ser mais importante para vocês, em execução. Porque ela tem muita relevância na questão da fraude à execução. Fale. Ali quando o indivíduo tem ciência de que o impede... Da aquisição da coisa. Mas é adquirir ou é possuir? Não, adquirir. A boa-fé, a posse de boa-fé ou de má-fé está na aquisição, na transformação da posse em propriedade. Professor, nesse percurso de compra e venda, né? Tá, você comprou um imóvel do senhor, fizemos um acordo, tá? Aí eu estou aguardando, nesse trâmite, o imóvel do senhor está em inventário. Fiz um acordo com o senhor. Vou pegar o inventário e terminar. Nesse percurso, demorou o inventário, de Deus, não assinou o acordo, foi acordado. E mais à frente você não consegue, tipo assim, pô, não consigo te pagar tudo. Aí você fala, pô, eu te dei um pouco, vamos entrar em acordo. Aí o terceiro, supostamente somos o terceiro, fala assim, não, eu vou comprar esse imóvel seu. E você fez bem vitorino nesse imóvel. Aí você fala pro cara, todos os acordos que você fez comigo, peraí, eu já estou aqui, vamos dar continuidade. O que é? Entendeu?
Eu vou chegar aí, tu vai entender. Quando eu chegar aí, tu vai entender. Porque a questão da posse de boa-fé e de má-fé, ela é justamente relevante no regime jurídico das benfeitorias. As benfeitorias realizadas durante a posse de boa-fé garantem, as benfeitorias úteis e necessárias garantem o direito de retenção. As voluptuárias, o direito de levantamento. Na posse de má-fé, as benfeitorias úteis e necessárias garantem o direito de indenização. E as voluptuárias, sempre o direito de levantamento, com a obrigação de indenizar o possuidor legítimo se causarem dano. Então, a grande relevância da posse de boa-fé e de má-fé não está no regime de conceder ou não a tutela possessória, mas sim no regime de indenizar, de reter ou não reter as benfeitorias. Essa é a grande relevância. E também lá nos embargos de terceiro isso vai ter uma grande diferença. Porque o que diz o Código de Processo Civil quando fala em fraude e execução? Que o sujeito que depois de citado vende a coisa, se aquela execução, se aquela penhora, a coisa penhorada, obviamente, né? Se aquela penhora não estava registrada no registro de imóveis, compete ao credor comprovar a má-fé de quem comprou aquele imóvel. Então, vou dar um exemplo mais prático para vocês. Vou pegar um giz aqui que no quadro fica melhor. Tu fez o seguinte, o A, ele é devedor numa execução. O A vendeu para o B um imóvel. Esse imóvel aqui, ó, esse imóvel, ele foi objeto de penhora nessa execução. Foi objeto de penhora nessa execução. Se quando o B vendeu o imóvel, se quando A vendeu o imóvel para B, a penhora já estava registrada, que natureza tem essa posse do B aqui? De boa-fé ou de má-fé? Má-fé. Por quê? Porque ele já sabia da existência de um obstáculo. Agora, se não havia registro da penhora, para que eu prove fraude à execução, eu tenho que ter dois elementos. Ou o registro da penhora, ou a prova de má-fé. Oi. O B, aí que tá. Olha só, o que eu estou falando. Se não está registrada a penhora, cabe ao credor fazer o quê? Prova de má-fé. Porque a boa-fé, o que se faz com a boa-fé? Se presume, e a má-fé se prova. De quem é o ônus? Viram que eu falo do 373, do ônus da prova? De quem é o ônus de provar a má-fé? Do credor. Se o credor não comprovar a má-fé, o que vai acontecer? Os embargos de terceiro vão garantir a posse para o B. Vão cancelar a penhora. Então a posse de boa-fé e de má-fé tem grande relevância nisso. Como é que eu posso provar a má-fé? Eu já tive ação que eu reconheci a má-fé da compra e venda. Não havia registro de penhora, então após a penhora, o A vendeu para o B. Quem era o B? O irmão do A. Qual era o bem? Um carro. Quem chegou na audiência usando o carro? O A. Precisa de mais prova de má-fé do que isso? Vendeu para o próprio irmão. Dizer assim, tu vai vender um carro para o teu irmão sabendo que está penhorado? Até se teu irmão for gremista, tu não vai fazer isso. Fez a simulação? Não, fez um negócio jurídico simulado. Se o negócio jurídico é simulado, é prova de quê? De que ele tinha ciência do óbice. Então assim, o óbice é isso, qualquer elemento que impeça que ele se torne proprietário, se ele não tem ciência desse elemento, a posse será de boa-fé. Se ele não tem ciência, de boa-fé. Se ele tem ciência, de má-fé.
Isso lá na fraude de execução é essencial. Tu vai definir embargos do devedor, é a súmula 464 do STJ. Tu vai definir embargos do devedor de duas formas. Embargos de terceiro. De duas formas. O marco é o registro da penhora. Se tu compra um imóvel com penhora registrada, por que eu digo que posse de boa-fé não tem nada a ver com posse justa ou injusta? Quer ver uma coisa? Posse injusta é a clandestina, violenta ou precária, né? Se eu compro um imóvel, se eu faço um contrato de compra e venda com o proprietário e também possuidor, essa posse é injusta? Não. Se eu entro se eu me imito na posse do imóvel com base nesse contrato de compra e venda, com a autorização do possuidor original, essa posse é clandestina? Não. É violenta? Não. É precária? Não. Tá. Mas se tem uma penhora registrada daquele imóvel, essa posse é de boa fé ou de má fé? Então eu posso ter posse justa de boa fé? De má fé? Posso. Como eu posso ter posse injusta e de má fé? Eu não entendi por que o marco é a penhora e não a citação. Não. Hoje no Código de Processo Civil, o marco é o registro da penhora, não é nem o ato de penhora. Se houve registro da penhora no cartório de registro de imóveis, eu tenho o quê? Publicidade do ato. Tu tem imóvel registrado no teu nome? Tá. Alguém aqui tem imóvel registrado no próprio nome? Tá. Todo mundo aqui sabe o número da matrícula do imóvel dela. Sabe os confinantes do imóvel dela, sabe se o imóvel dela tem ônus reais ou não tem ônus reais. Por que todo mundo sabe? Porque está registrado no cartório de registro de imóveis. Dá uma presunção absoluta de conhecimento. Isso é a natureza absoluta do direito de propriedade. Isso quer dizer que o adquirente ou o bem, no caso, ele não pode negar que não sabia da penhora? Não. Se está registrada, não. Se a penhora não está registrada, aí ele pode alegar que a posse dele é de boa fé. Por quê? Ele não sabia desse óbice à aquisição. E aí quem é que tem que provar? O credor. Por isso que a súmula fala que, não havendo registro da penhora, o reconhecimento de má fé depende de prova por parte do credor. Entenderam? 464, se não me engano. Depois a gente vai voltar nessa súmula em execução, então fiquem tranquilos. Ah, tá, professor, para reconhecimento de má fé é necessária a penhora, mas para fraude e execução é a citação, basta a citação, né? Basta a citação. É que, o que acontece? Feita a citação, tu alienou o bem após a citação, o terceiro será considerado de boa fé se não houver registro da penhora. E nem prova de má fé. Então tu foi lá, o que é comum de acontecer? Isso é muito comum de acontecer. Tu faz compromisso de compra e venda. Aí tu vai lá e coloca o seguinte, o que eu sempre recomendo, todo mundo quando faz compromisso de compra e venda no imóvel? Vai lá e pede certidão negativa da estadual, federal e do trabalho. Saiu a certidão negativa, da Justiça do Trabalho principalmente. Tu vai lá e coloca no contrato mesmo. O credor, o vendedor, comprovou neste ato, mediante certidão negativa do seu trabalho, o número tal. Porque a certidão sai com o número de autenticação. Coloque o número da certidão no contrato. Porque se tiver uma penhora trabalhista, vocês vão estar o quê? De boa fé. Porque no momento da aquisição do imóvel, não havia registro de penhora nenhuma. Se não havia registro de penhora, como é que tu vai saber? Pense o seguinte, qual é a lógica que vocês têm que entender? O Brasil hoje, o Paraná tem 92 comarcas. 92 comarcas. Como é que tu vai saber que esse sujeito não responde a um processo lá na comarca de Xambrê? Lá na comarca de Pontal do Paraná? Lá na comarca de Caraíma? Lá na comarca de Rio Negro? Como é que tu vai saber? Tu vai pedir para alguém trazer certidão negativa de todos? Tu vai pedir, então me traz a cópia da matrícula do imóvel. Veio a cópia da matrícula, não tem nenhuma penhora registrada. Nenhuma penhora registrada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não existe nenhuma execução contra ele? Não necessariamente. Quer dizer que não existe nenhuma penhora daquele bem? Não. Quer dizer que não existe nenhuma penhora registrada. Ou seja, não existe nenhuma penhora que eu tenha o dever jurídico de saber.
Então, teoricamente, essa minha aquisição, ela me gera que tipo de posse? Justa e de boa fé. Eu não entendi por que nessa classificação ela tem a ver com aquisição de propriedade. Por quê? Não é só da posse? Quer ver uma coisa? Tu pode ter uma posse injusta e de boa fé? Pode. Tu invade um imóvel, rompe o obstáculo, fica lá por 25 anos, entra com a usucapião extraordinária. Qual é o requisito da usucapião ordinária? Posse por mais de 15 anos. Dá uma olhada aí no usucapião extraordinário pra mim aí. O usucapião ordinário, quer dizer. Se eu não me engano é 500, 1000, eu não me lembro de cabeça. Vê os requisitos da usucapião. Pensa que teu código civil? Você vai ter mesmo? 1200 e pouco, né? É. Lê pra nós aí. Deixa que eu ler aqui que já tô com ele à mão. Que por 15 anos sem interrupção nem oposição possuir como seu um imóvel, ele é a propriedade, independentemente de título e boa fé. Podendo requerer ao juiz que assim declare procedência a possuidor de título por registro do cartório. Fala ali posse justa ou injusta? Diz posse não oposta, sem oposição. Quer dizer que tu pode ter invadido a área, de forma violenta, rompimento de obstáculo, rompimento da oposição, ou de forma clandestina, ou de forma ocupar de forma precária, não importa, a tua posse é injusta, não tem título. Não existe justo título. Só exige o quê? Posse ininterrupta e não oposta. Tu ficou 15 anos no imóvel, tu vai ter direito ao usucapião. Desde que a tua posse seja o quê? De boa fé. Então a tua posse pode ser injusta, desde que ela seja de boa fé. Então, no caso, se eu estou ciente do imóvel, vamos pegar o caso do inventário, se ele me vende, né? Os herdeiros. Não, os herdeiros não podem vender nada. No inventário ninguém pode vender. Porque tu só pode vender coisa determinada. Só pode vender coisa determinada. Quando uma pessoa morre, todo o patrimônio dela se transforma numa universalidade. Por isso que não existe compra e venda em inventário. Porque tu transfere toda a propriedade, todas as propriedades, todos os bens do decujus, imediatamente, é o tipo da Saizine ou Sozane, como preferem alguns, que diz, tudo se transfere imediatamente. Não tem quebra de continuidade com a morte. O patrimônio, tudo que existe no mundo tem dono. Tudo. Todos os bens economicamente considerados têm dono. E não ficam sem ter dono um segundo. Morreu o proprietário, passou tudo para os herdeiros. Como passou? Como uma universalidade. Então os herdeiros não podem vender bem individual nenhum. Nenhum herdeiro pode vender. Porque ele recebeu uma fração ideal daquela universalidade. O que ele pode fazer é ceder os direitos hereditários dele. Ó, estou cedendo. E tu cede como uma universalidade. Tu cede como uma universalidade. Então tu nunca vai vender no inventário. Não tem compra e venda do espólio. Tu pode ter se tiver autorização judicial. Aí o juiz autoriza e o espólio vende o bem. O espólio vende aquele bem determinado, mas os herdeiros não podem vender individualmente. Inclusive, eu tenho que sentenciar um processo em que a discussão é se pode fazer cessão de direitos hereditários de bem individual. Essa é a questão central do processo. Ou se eu só posso ceder direitos hereditários, ou se eu só posso ceder direitos hereditários como um todo, uma fração ideal. Então é o seguinte, o sujeito morreu e deixou uma casa no Três Lagoas, uma casa no Portal da Foz e uma casa na Vila B. Ele deixou 3 herdeiros legítimos. Como é que eu divido isso? Como é que essa herança foi transmitida? Como uma universalidade. Como universalidade. Eu, como herdeiro, posso ceder os meus direitos hereditários?
Posso. A questão é, eu posso ceder meus direitos hereditários sobre a casa nos Três Lagoas? Posso. Mas quanto eu tenho dessa casa dos Três Lagoas? 1/3. Só que eu não tenho 1/3 dessa casa, eu tenho 1/3 da universalidade. Por isso que ele não pode vender essa casa. E aí eu te falo, se ele vende a casa, quem compra a casa sabe que tem obstáculo para aquisição. Portanto, essa posse é o quê? De má fé. O que não quer dizer que ela não seja injusta, que ela não seja injusta. Ela pode ser justa e de má fé. Por quê? Essa posse aí foi transferida. Imagine o seguinte, um herdeiro com a anuência verbal dos outros dois. Ele faz um compromisso de compra e venda desse imóvel das Três Lagoas. Com a concordância e anuência de todos. Essa posse do comprador, ela é uma posse injusta? Não, ela não é clandestina, nem violenta, nem precária. Agora, ela é uma posse de boa fé? Não, porque ele tem consciência de que que existe um obstáculo para a aquisição da posse. Por isso não pode vender nada em inventário. Só com autorização judicial. E se tiver uma... E quem representa, quem vende na autorização judicial, quem entra como vendedor não são os herdeiros, e sim o inventariante como representante do espólio. E se tiver nessa transação, terceiro tem uma imobiliária? E aí? O problema é que continua, a má-fé também continua. O óbice continua. Na verdade, no caso do imobiliário, poderia entrar aí já com... Mas o imobiliário não tem nada a ver com a história. O imobiliário é intermediário. O imobiliário não tem nada a ver com o pastel. Sim, mas tudo bem, mas o que eu digo assim, são relações paralelas. O que está estudando aqui é a relação possessória. Se a posse é de boa fé ou de má fé, não tem nada a ver com a boa fé e a má fé da corretora de imóveis em vender o imóvel e, por exemplo, dizer pro comprador, não, pode comprar, a garantia sou eu. Ela está de má fé, mas não é essa má fé que a gente está trabalhando. A má fé que a gente está trabalhando é a má fé no exercício da posse. Posse de má fé é quando o sujeito tem consciência de que há um obstáculo para que ele adquira. Nesse caso aqui, imagina o seguinte, o imóvel está no nome lá do Ellis Clayson, que é o que morreu. Nossa, baixou a tática agora. Está no nome do Ellis Clayson, que é o que morreu. Aí o filho dele, o Ellis Verson, vende para ti. Faz o compromisso de compra e venda. Escritura pública de compra e venda, fica mais fácil. A escritura pública de compra e venda. Escritura pública de compra e venda dos direitos hereditários sobre o imóvel de Três Lagoas. Tu vai conseguir registrar esse imóvel? Não, porque o imóvel está no nome de quem? Do falecido. Então, tem óbice para aquisição da propriedade. O que isso acaba gerando, essas confusões que o povo faz... Por não fazer pergunta em aula como tu fez, tua pergunta é boa. O povo faz confusão, não faz pergunta em aula, e depois vai lá e faz o quê? Faz o compromisso de compra e venda, e aí depois quer resolver na marra. Aí o que o povo vai inventar? Pode dizer assim, faz o seguinte, não faz nada, deixa passar o tempo da ação de usucapião e entra com a ação de usucapião. Só qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Qual é o requisito da usucapião ordinária lá? Lê para nós de novo, Fernando. Do 1238? Isso, 1238. Por 15 anos sem interrupção, nem a posição possuir como imóvel adquirir a propriedade, independente do título do imóvel. Ó, tu vai ter que esperar 15 anos para entrar com a ação de usucapião ordinária. Porque aí não importa mais boa fé, aí importa a posse. Desde que a posse não seja contestada, obviamente, né? Tu não pode dizer que exerce posse ad usucapione se tu responde durante esses 15 anos, tramitou uma ação reivindicatória, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. O proprietário sempre contestou a tua posse. É a posse incontestada. É aquilo que se chama de posse mansa e pacífica. É posse não contestada. Então entenderam que eu posso ter posse justa de má fé e eu posso ter posse injusta de boa fé? Meio contraditório, mas... Não é contraditório, porque as classificações não é uma ligada à outra, são classificações. É tipo o seguinte,
Outro dia saiu uma reportagem assim da Folha de São Paulo sobre o ministro Herman Benjamin. Assim, homossexual assumido e rigoroso, ministro Herman Benjamin vai julgar as ações no TSE de Dilma e Temer. Tá, mas o que tem a ver o cara ser homossexual, o cara ser rigoroso ou não ser rigoroso? O cara pode ser heterossexual e ser um cara bunda mole, como julgador. E o cara pode ser homossexual e ser mão pesada. Não tem nada a ver. A são classificações diferentes sobre a mesma pessoa. Mas não é classificação sobre a mesma coisa. Então elas não são contraditórias. Porque não tem oposição entre elas. Simplesmente assim, o Herman Vasconcelos, ele é ministro do STJ. Bom, eu posso ser ministro do STJ homem e mulher. Então, ele é ministro homem. Beleza. Eu posso ser ministro do STJ rigoroso ou liberal? Ele é rigoroso. Eu posso ser ministro do STJ que é homossexual, heterossexual, pansexual, todas aquelas classificações. Ele se enquadra na de homossexual. Beleza. Por que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque não tem. Não, é só nomenclatura que é engraçado. A posse pode ser injusta e de boa fé? Pode. Porque o sujeito vai lá e ocupa de forma precária a posse do imóvel. Ocupa de forma precária a posse do imóvel. Eu faço um comodato e digo, cara, quero que tu saia. Passou 30 dias e ele não saiu. Que posse é essa? Injusta. Precariedade. Só que é o seguinte, eu mando a notificação e depois, nos próximos 10 anos, eu não mando mais nada. Essa posse, ela é uma posse injusta, mas tem algum óbice a que o Fernando adquira o imóvel pela usucapião, por exemplo? Então essa posse, ela é de boa fé. O que não impede, por exemplo, olha só, qual é a vantagem de saber que a posse é de boa fé? Não impede que daqui a 3 anos, antes da usucapião, entre com a ação de reintegração de posse contra o Fernando lá, pedindo a minha casa de Matinhos de volta, não posso? E se o Fernando fez uma benfeitoria? Eu vou ter que analisar. A posse dele é de boa fé. As benfeitorias úteis e necessárias, ele tem direito de quê? Retenção. Ele vai dizer, olha, seu juiz, o telhado da casa estava caindo. O Rogério nunca cuidou daquela casa. Está aqui todas as notas fiscais de que eu reformei o telhado que estava caindo. Benfeitoria necessária. Eu só saio daqui quando o Rogério me indenizar o valor que eu gastei com as benfeitorias necessárias. Direito de retenção. As benfeitorias úteis. Eu entro com a reintegração de posse e o juiz diz, Fernando, saia da casa em 30 dias. Ele diz, olha, tudo bem. Eu construí uma piscina aqui, olímpica, na casa. O juiz vai dizer, tá bom. Pega a piscina, bota no caminhão e vai embora. Ou se não tem como tirar. Se não tem como tirar a piscina, o que o juiz vai dizer? Rogério, indeniza o Fernando. Mas, Fernando, independente de ser indenizado ou não, tu vai sair do imóvel. O direito de retenção é o direito de ficar no imóvel até que ele seja indenizado. As benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis, elas garantem o direito de retenção. Para quem? Para o possuidor de boa fé. De má fé tem direito de indenização. Em relação às benfeitorias úteis e necessárias. E em relação às benfeitorias... Porque assim, olha só. Gente, isso é civil 1. Eu sei que está distante, a gente volta um pouquinho. Eu tenho 3 tipos de benfeitorias. Úteis, necessárias e voluptuárias. Necessárias é aquelas que são necessárias à conservação do imóvel sob pena de o imóvel perder a sua função. Tá? Então, a casa sem telhado serve para alguma coisa? Se o telhado está caindo e eu troco o telhado, isso é uma benfeitoria necessária. Benfeitoria útil é aquela que garante a manutenção da casa. Então, se a casa tinha um sistema elétrico ruim, eu troco por um sistema elétrico novo, mais moderno, é uma benfeitoria útil. Ela faz o aformoseamento, melhorias no imóvel. Benfeitoria voluptuária é aquela de aformoseamento ou mero deleite. Ou seja, é o que faz só ficar mais bonito o negócio. O cara faz um chafariz, faz uma piscina. O sujeito coloca um toldinho perto da churrasqueira. Isso é benfeitoria voluptuária. As benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis,
garantem ao possuidor de boa-fé o direito de retenção. Ou seja, ele só sai do imóvel quando ele for indenizado pelas benfeitorias. As benfeitorias voluptuárias, ele tem direito de levantamento, o de boa-fé, ou de indenização. Ou seja, ele vai sair do imóvel, ele pode levar a piscina. Se ele não pode levar a piscina, se a piscina não pode sair de lá, não tem como, porque como é que eu vou te dizer? É uma piscina, tu não tira da casa, depois ele bota no ombro e leva. Né? Como ele não pode levantar, ele tem direito de ser indenizado, mas ele vai, o possuidor será reintegrado do imóvel. Tu vai para as vias ordinárias para cobrar o valor. Ao possuidor de má-fé, é garantido o direito de indenização. Em todas. Por quê? Que eu vou indenizar mesmo o cara que é possuidor de má-fé? Qual é o fundamento jurídico para isso? Vedação e enriquecimento ilícito. Bem ou mal, o imóvel dele, o imóvel do possuidor, foi melhorado. Sim, mas tudo bem. Vedação e enriquecimento ilícito. O sujeito vai lá e pegou, o cara está de má fé na tua casa. Tá? Imagina o seguinte, vou dar um exemplo. Aqui vai ficar mais claro, nessa execução aqui. Após o registro da penhora foi feito o registro, tá? O devedor vai lá e vende o imóvel. Essa posse é justa? Sim. Por quê? É fundamentado em documento jurídico. Essa posse é de boa fé ou de má fé? De má fé. Por que ela é de má fé? Porque tem um óbice e aquisição do imóvel, que é a penhora. Beleza. O possuidor que comprou o imóvel, o comprador, ele vai lá e chega na casa, o telhado está desabando. Ele constrói, reforma o telhado. Quando o bem vai a leilão, é vendido, alguém adquire, pede a emissão de posse desse bem, o juiz vai mandar que o comprador saia do imóvel, né? É justo que quem adquiriu o imóvel em leilão se aproveite do dinheiro que ele gastou na substituição do telhado? Não, isso é vedação e enriquecimento ilícito. Então tu vai indenizar por quê? Tu vai aproveitar aquilo ali. O que não vai ter ao possuidor de má fé é o direito de retenção. Ele vai sair independente das benfeitorias dele. Então lá, boa fé, útil e necessária, direito de retenção. Voluptuária, direito de levantamento ou indenização. Possuidor de má fé, direito de indenização. Ele não tem nem retenção, nem levantamento. O cara fez uma piscina, esse cara que comprou a casa, fez uma piscina. Ele pode levar a piscina? Não, mas ele vai ser indenizado. E vai discutir aonde isso? Vai discutir na própria ação possessória, porque ela é uma ação de natureza dúplice. Quando o adquirente desse imóvel entrar com a ação de emissão de posse, para dizer, olha, eu comprei esse imóvel em leilão, eu nunca tive posse. Um dos atributos da propriedade qual é? Usar e gozar, ou seja, a posse. Eu quero a posse com base na propriedade. Eu quero ser emitido, instalado na posse do bem. Fala. Certeza, por exemplo, o proprietário que o imóvel dele tinha um possuidor de má fé que fez uma benfeitoria voluntária, mas que o proprietário acha que não tem nenhum valor. Isso vai ser discutido judicialmente. Por isso que essa é a grande diferença da ação possessória, é que a ação possessória ela tem natureza dúplice. Então o juiz pode entregar o bem da vida a qualquer das partes. Então o que pode acontecer tu tendo uma sentença? Depois eu boto no Mateus para vocês uma sentença sobre isso. O juiz diz, olha, determina a reintegração de posse do imóvel tal ao autor e condena o autor ao pagamento em favor do réu de indenização referente à benfeitoria voluptuária. Às vezes, a discussão é sobre a natureza jurídica da benfeitoria. Já tem sentença sobre isso. Se era uma benfeitoria útil ou se era uma benfeitoria voluptuária. Por quê? Se a benfeitoria útil, tem direito de retenção. Se a benfeitoria voluptuária, não tem direito de retenção. Só o levantamento. E o levantamento desde que não cause prejuízo ao imóvel.
desde que não cause prejuízo ao imóvel. Então, por exemplo, exemplo de benfeitoria voluptuária. O sujeito instala um sistema de som totalmente high-tech, daqueles que o sujeito bate palma e já abre na rádio, liga a televisão desce, faz uma curvinha, sai uma cadeirinha debaixo do chão, o micro-ondas automaticamente joga uma pipoca, coisa de primeiro mundo. Mais voluptuária que isso não tem, né? Só que como é que tu vai fazer o levantamento? Tu vai tirar tudo isso e vai destruir a casa. Então não vai ter retenção. Não vai ter nem levantamento, vai ter só indenização. E aí tu vai discutir nos próprios autos da ação de reintegração de posse. Ela tem essa... Tu não precisa fazer reconvenção. Tu pode, na própria petição, na própria defesa, solicitar isso. Então, talvez assim, por exemplo, digamos que o cara faça uma benfeitoria, que nem o senhor falou, gigante, assim, que vale mais do que o imóvel, por exemplo. Vai valer a pena para ele pegar o tipo de imóvel? Se ele vai ter que indenizar... Mas é aquilo que eu digo. Passarinho que come pedra. Tu tem que ter essa noção. Assim, a gente, às vezes, o pessoal que é profissional, e vocês serão um dia, esquecem uma coisa chamada estratégia. Tu tem que dizer não, às vezes, para as pessoas. Tu tem que dizer não. Às vezes o sujeito chega lá numa ação paga, hoje em dia. O sujeito chega lá, olha, eu tenho uma empresa de prestação de serviços e eu levei meu carro na oficina do Leonardo e o Leonardo consertou meu carro, não ficou muito bem, então eu quero que... Aí eu tive que levar na outra oficina e arrumaram. Então eu quero indenização pelo valor que eu paguei para o Leonardo, mais 100 mil de dano moral. Tu tem que dizer pro cara assim, não dá para pedir 100 mil. Porque se tu perder esse dano moral, tu vai pagar 10 mil, no mínimo 10 mil de honorários. E o valor da indenização que tu está pedindo de danos materiais é R$1.000. Então tem que ter estratégia. Vai lá e pede, vou fazer o seguinte, eu vou pedir então R$1.000 de dano moral só. Porque se eu perder, eu vou pagar R$100 de honorários, ou 150. É a mesma coisa, se tu vai entrar com uma ação de reintegração de posse, e que tem uma benfeitoria voluptuária, e a posse é de boa fé, tu tem que ter a consciência para o teu cliente. Olha, ele pode pedir indenização por essa benfeitoria. E a benfeitoria que ele fez é um valor superior ao valor do teu imóvel. Será que não vale mais a pena tu pedir, entrar com uma ação de indenização pela perda da posse e pedir o valor econômico dessa posse? O que impede? Em vez de eu ter a reintegração da posse como coisa física, eu ter a reintegração da posse como bem jurídico. A posse não tem valor? Eu não posso fazer compra e venda de posse. Então, se eu posso fazer compra e venda da posse, eu posso entrar com uma ação de reparação de danos pela perda do direito de uso econômico daquela posse. Então, assim, tu tem que ter opções. É isso que eu falo. Prática. Macaquinho andando de bicicleta. Vocês não estudam a advocacia. Vocês estudam direito. Então, assim, tem que saber prática, claro, tanto vocês têm a disciplina. Mas tem que saber a teoria por trás da prática. Porque aí tu consegue achar essa solução. Exatamente, ele fica com a posse essa porcaria. Fica com a posse. Eu quero a indenização por ter perdido a posse para ti. E aí a posse desse imóvel valia R$100.000, eu quero 100 mil. Não importa que tu fez uma benfeitoria voluptuária de 500 mil. Fica com a posse. Até porque, lembre-se, isso eu vou repetir 212 vezes nessa aula, na aula que vem. Em ação possessória não se discute propriedade. Ação possessória se discute posse. Se discute quem tem a melhor posse. Por isso que na ação possessória eu posso ajuizar a ação contra o proprietário. E o proprietário pode perder a ação. Por quê? Eu estou discutindo quem tem a melhor posse. Se eu empresto um imóvel, se eu faço um contrato de comodato e empresto o imóvel por 60 dias, naqueles 60 dias quem tem a posse é o comodatário. Se o proprietário, o comodante, tentar entrar à força, ele pratica esbulho, posse violenta, e tu pode tirar o proprietário de dentro do imóvel, que é dele. Porque tu não está discutindo quem é dono, está discutindo quem tem a melhor posse. Erro comum da prática é querer provar a posse pela propriedade. Eu não estou discutindo propriedade. Eu não estou discutindo.
É muito bonito, é muito legal, que legal aquela tua certidão do registro de imóveis, pode pendurar na parede. Se o sujeito me comprovar que lá em 2012 ele está com os recibos da conta de água, da conta de luz, juntar 2 vizinhos dizendo que ele exercia a posse, eu vou dar a posse para ele. E que ele exercia a posse sem oposição, que ele entrou na casa contigo olhando ele entrar, não vai fazer diferença. Eu vou dar a posse para quem tem a melhor posse. Professor, e no pedido de reintegração de posse, relação possessória e tal, cabe pedido subsidiário nesse sentido que o senhor falou de pedir o valor econômico? Pode ser sempre convertido em perdas e danos. Tem um julgamento do STJ relativo à Foz do Iguaçu que aconteceu o seguinte, foi uma sentença do General Dutra, meu amigo. Foi dada a reintegração de posse, o Estado não cumpriu o liminar. 10 anos depois, as pessoas já estavam lá, já tinham vendido a posse, já tinham transferido, feito tudo. O STJ julgou finalmente, quase 10 anos depois, o pedido de intervenção no Estado. Porque a parte dizia, não, peraí, o juiz mandou cumprir a liminar. O Estado não disponibiliza a polícia para cumprir a liminar, STJ intervém no Estado do Paraná e faz o Estado cumprir a liminar. O STJ, quando julgou a intervenção, disse o seguinte, ó, já passou 10 anos dessa ocupação aqui, não tem como reintegrar, converte em perdas e danos. Converte em perdas e danos. Não tem nada que impeça isso, tu pode acumular. Porque se não for possível a concessão in natura da posse, o juiz pode converter para perdas e danos. Torcer para que a pessoa consiga. Não, é aquela história, os fatos sempre são mais rápidos que o direito. Nem sempre o direito consegue dar uma resposta adequada aos fatos. Então, o que a gente tem que se preocupar? Nós vivemos, por mais que vocês passem todas as manhãs aqui, todas as tardes estudando, ou todas as noites estudando, vocês não vivem no mundo do direito. Vocês vivem no mundo dos fatos. Então, nós temos uma ilusão no direito brasileiro de achar que lei muda fato. Se lei mudasse fato, curso de direito era mais simples. Tu tinha um dia de aula. Porque era só ter uma lei. Artigo 1º, todos são iguais perante a lei. Em tudo. Ponto. Não tinha mais pobreza, não tinha mais fome, não tinha mais disputa de propriedade, não tinha mais disputa de contrato, não tinha mais nada. Para que eu vou fazer compra e venda se todos têm a mesma coisa? Para que eu vou fazer prestação de serviço se todos ganham a mesma coisa? Não tinha mais problema, era simples. É assim, em algum lugar do mundo isso funcionou? Não, porque a gente vive no mundo da realidade. Então, às vezes a gente tem que ter sempre essa ciência. Eu posso sempre converter uma ação de reintegração de posse em perdas e danos. Quando no mundo dos fatos se tornar impossível o cumprimento efetivo, in natura, daquilo que tu quer. Mas a conversão sim, mas o pedido do advogado já... Pode ser subsidiário, pode. E, professor, no caso que o Léo falou, quando a pessoa assim, é maior, e se ele não consegue arcar com a indenização, o que é feito? A mesma coisa que quando tu processa uma empresa e ela não consegue arcar com a indenização. É o que eu falo. O mundo dos fatos, às vezes, é tão rápido que ele supera o direito e supera os fatos. Então a pessoa que entrou com o pedido perde. Acaba que tu perde. Se tu não consegue executar, mas quem ocupou o imóvel também não consegue, o que pode acontecer é o seguinte, tu entra cobrando o cumprimento e penhora o quê? A posse que a pessoa tem sobre o imóvel. E aí tu leva a leilão a posse. E aí o que vai acontecer é que aquela posse ali, alguém vai adquirir em leilão e aí vai se retirar as pessoas, ou a pessoa, com base não na reintegração de posse, mas com base na emissão de posse. Nossa! Como é que foi que as pessoas compraram? Não, é assim, ó, gente, eu estou falando assim, ó, teoricamente. Porque na prática eu vou sofrer do mesmo problema. Porque aí eu vou dar emissão de posse, e como é que eu vou emitir a pessoa na posse? Se eu já não cumpri a reintegração, porque as pessoas já estavam consolidadas ali. Eu estava pensando também, se o cara vai lá, compra um imóvel no valor de 200 mil, né?
e faz investimentos voluntários de valor de 205 mil. E o cara entra com uma ação de... Sim. Contra ele. Mas, gente, tudo pode acontecer. Outro dia eu dei uma sentença em que a parte pediu dano moral de 50 mil, e eu julguei parcialmente procedente o pedido para dar o dano material, que era no valor de R$ 3.750, e julgar improcedente os danos morais. Aí eu condenei a parte ré a pagar a parte autora 15% de honorário sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação, e 15% e condenei o autor a pagar a parte ré 15% do valor do pedido de danos morais, que é o conteúdo econômico, pela improcedência. É só tu fazer quanto é que é 15% de 50 mil, dá 7.500. Não, peraí. 7.500, né? E o valor de honorários, do valor da condenação dos danos materiais mais honorários, dava R$4.000. O cara vai ganhar 4 e pagar 7.500. Acontece, faz parte. Lembre da cena do Tropa de Elite do cara com a granada. Estratégia. Outra classificação da posse, essa também é importante, é a classificação da posse indireta e indireta. Nossa, e como é que vai ficar para o texto? Como é que ele vai ficar para a função desse cara? Porque ele entrou para ganhar e vai ter que pagar. Poxa, que... Tem que fazer. Olha pro sujeito e faz assim. Ó. Hoje, com o novo código ele reforçou muito a responsabilidade do advogado. Na mesma proporção que o código valorizou o advogado do ponto de vista de pagamento de honorários, o código valoriza, exige do advogado uma postura muito mais ampla. Então, por exemplo, o advogado tem que ter consciência em determinados processos de que a audiência de mediação e conciliação ela é obrigatória. Mesmo que ele diga na petição inicial que ele não quer, o juiz vai designar. Porque só a recusa de ambas as partes dispensa a audiência. Então, às vezes, tu pega um processo lá em Rondônia, 5.000 quilômetros aqui de Foz, e aí tu diz, eu não quero audiência, o juiz designa a audiência. E aí tu diz pro teu cliente, não vamos. Aí chega lá, o juiz vai lá, 2% do valor da causa. Se o valor da causa é 1 milhão, são 20 mil reais. E o cliente vai querer saber, por que tu não me avisou que tinha essa multa? Você tem que estar sempre avisando. Fala. Teoricamente, sim. Defensoria Pública presta assistência jurídica integral e gratuita, é o que diz a Constituição. Só que, novamente, os fatos correm mais rápido. A Defensoria Pública que tem 5 defensores para uma cidade com 275 mil habitantes. Eles mal conseguem fazer o crime. Tem que todo dia ter audiência de custódia. Da audiência de custódia, de cada 10 réus, 9 são defendidos pela Defensoria. No crime, de cada 10, 6 são defendidos pela Defensoria. Na vara de família, de cada 10, 6 são defendidos pela Defensoria. Aí, se com 5 defensores a Defensoria resolver fazer ação revisional do cara que comprou o dano moral do cara que foi no Serasa, fica difícil. Teoricamente, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é hoje padrão de Defensoria Pública no Brasil, a Defensoria Pública do Rio trabalha com tudo. Ela tem o padrão lá de prestação do serviço de assistência jurídica integral, e se a pessoa está dentro daquilo, qualquer demanda que a pessoa propor, a Defensoria vai representá-la. Não, o defensor público só recebe o subsídio. Os honorários vão para o fundo aqui no Paraná, se não me engano, vão para o fundo não é valorização, de reaparelhamento e da Defensoria. É um fundo da Defensoria, que isso aí vai utilizado na própria Defensoria. Não vai para os procuradores, não vai para os defensores. Diferente dos honorários dos advogados públicos que o Código mandou pagar, né? Não, os dativos são pagos pelo Estado, também com base no princípio da vedação e enriquecimento ilícito, né? Ilícito. Se a Constituição diz que compete ao Estado
prestar assistência jurídica integral e gratuita por meio da defensoria, e se o Estado não consegue fazer que a defensoria preste isso para todo mundo, o Estado tem que indenizar. Então, no recesso esse ano, eu arbitrei R$1.000 por audiência. Por o advogado dativo que fez as audiências de custódia. Ué, o Estado que contrate defensor público pode defensor público trabalhar no plantão. Senão, o advogado está lá. Podia estar em casa, comendo pipoca e assistindo Punhos de Aço. Punhos de Aço não, que só estreia dia 17. E está lá fazendo audiência de custódia, nem ar-condicionado tinha. Nem ar-condicionado tinha. Então, entenderam? Entendeu? Outra classificação importante é a que divide a posse em posse direta e indireta. Essa também é importante, porque essa é comum de a parte contestar, a parte ajuizar a ação de reintegração de posse e o réu contestar e dizer ele nunca exerceu a posse sobre o imóvel. Ele só tem a propriedade. Ele nunca exerceu a posse. E aí eu tenho que analisar se a parte tinha a posse direta ou a posse indireta. Posse direta, posse indireta, fazer para mais fácil. Indireta também. Isso. Não, fazer a direta que é mais fácil. Posse direta é aquela exercida por quem não é dono mas titular de algum direito real ou pessoal direito real ou pessoal que lhe garante uma das faculdades inerentes ao domínio. Uma das faculdades inerentes ao domínio. Quais são as faculdades inerentes ao domínio? Uso, gozo, fruição, disposição. Quem exerce essas faculdades inerentes ao domínio, uso, gozo, fruição, tem posse direta. Pode-se dizer que ele tem uma relação direta com a materialidade, a exteriorização da propriedade. Quem é que está nessa situação? O locatário, o usufrutuário, sim, não, mas não tem, veja, não diz que ele tem todas. Se ele tem todas, o que ele tem? Se ele tem todas as faculdades inerentes à propriedade, o que ele tem? Então, ele tem alguma delas. Entendi. Ele tem alguma delas. Pode ter uma, duas, mas se ele tem todas, ele tem a propriedade. É o caso do locatário. O locatário tem direito o quê? Fruição, uso e gozo também. Mas ele não tem disposição. Tá, entendi. O usufrutuário, ele tem direito a uso, gozo e fruição. Mas ele não tem disposição. Além da posse direta, a posse também pode ser indireta. Que é aquela posse mantida pelo proprietário, quando cede. Por favor, passem a lista, já que vocês não estão passando. Mantida pelo proprietário quando cede uma das faculdades do domínio. Quando cede? Uma das faculdades inerentes ao domínio. É o caso de quem? Do locador, do nu proprietário,
Nu proprietário. Isso, é um proprietário nu. Literalmente, nu proprietário. Porque quando tu outorga um bem usufruto, tu te mantém proprietário. Mas tu te mantém proprietário sem a posse direta. Então tu tá o que dessa posse? Despido da posse direta. Por isso, nu proprietário. Não é legal, mas é assim que se fala. O comodante. O comodante. O que é comum de acontecer? Você conhece o contrato de leasing? Ou arrendamento mercantil. O contrato de alienação fiduciária, a lei já diz, a Decreto-Lei 911 diz o seguinte, que o alienante fiduciário, ele transfere a posse direta e mantém a posse indireta. E aí a lei optou por uma ação de busca e apreensão. A lei disse isso. Em relação ao arrendamento mercantil, a lei não deu uma ação especial para o arrendamento mercantil, como deu para busca e apreensão. Então, qual é a ação que a instituição financeira que opera em arrendamento mercantil tem para buscar o imóvel que ela arrendou de forma mercantil? Reintegração de posse. Mas a posse não está com o... Quem é que dirige o carro? É o banco? Não. É quem está... É o cliente. Quem é que lava o carro? É o cliente. Quem é que troca o óleo do carro? Quem é que paga o seguro do carro? Quem é que responde se o carro bater? Cliente. Mas, então como é que o banco pode entrar com reintegração de posse, se ele não tem posse? Porque ele não tem a posse direta, mas ele tem a posse indireta. A posse indireta, porque quando eu transfiro uma das faculdades inerentes à propriedade, eu não estou abrindo mão delas. Lembre-se, uma das faculdades que a propriedade dá é o uso, gozo e fruição. Portanto, a propriedade também confere posse, também pode conferir posse. A posse é um dos aspectos da propriedade. O que eu estou dizendo é que eu posso transferir isso. E quando eu transfiro a posse direta, eu não perdi a posse indireta. Isso quer dizer que eu posso entrar com a integração de posse com base na escritura pública de compra e venda somente? Não, porque ainda assim eu tenho que comprovar que eu tinha a posse direta e transferi. Eu tenho que provar sempre a posse anterior, seja ela direta ou indireta. É por isso que, lembre-se, quando eu falo para reintegração, eu não tenho que provar qualquer tipo de posse. Eu tenho que provar posse anterior. Lembre-se, a gente tem que explicar isso, porque às vezes a palavra já diz. Se vocês pararem, como é que é o nome da ação? Reintegração de posse. Eu só posso reintegrar o que tinha antes. Então, se eu tenho a propriedade, mas nunca tive posse direta ou indireta, eu não tenho reintegração de posse. Agora, se eu tenho a propriedade e eu tinha a posse, no mínimo, indireta, eu posso pedir reintegração. Qual é a diferença? Se eu adquiro um imóvel num leilão, fui lá no leilão, ontem tinha leilão no fórum, eu não posso comprar, mas um de vocês adquiriu. Foi lá, a Laura adquiriu o apartamento ali, a imóvel na Vila B, que está sendo vendido por 500 mil reais. Foi lá, abriu uma maletinha, 500 mil, dinheiro, nota de 100. Nota de 100 pesos argentinos. Em cima da outra. Nota de 5, 10 e 20. Abriu um guarda-roupa de dinheiro. E pagou. Ela adquiriu o que no leilão? Propriedade. E o que mais? Só. Porque a Laura usava o imóvel antes? Não. Então o que a Laura vai ter que fazer? Ela pode pedir reintegração de posse? Não, porque ela não tem o quê? A posse. Ela adquiriu o direito de possuir o imóvel quando adquiriu a propriedade? Adquiriu. Mas então por que ela não pode pedir reintegração de posse? Porque ela nunca teve. Agora, se a Laura adquire o imóvel no leilão, entra no imóvel, o imóvel está desocupado, ela vai no leilão, pega a chave, entra no imóvel. Passou a usar. Foi lá, reformou a casa, não quero morar nessa casa.
Eu vou emprestar ao Leonardo, incomodato. O que ela fez? Ela transferiu a posse dela para o Leonardo. O Leonardo passou a ter o que daquele bem? Posse. Que posse? Direta. E a Laura ficou com qual posse? Indireta. Se o Leonardo não cumprir as condições do comodato, que ação ela vai entrar? Reintegração. Por quê? Porque ela tinha a posse anterior. Tranquilo? É bem fácil isso. O povo só complica, porque o povo não consegue entender que a posse que eu discuto na ação possessória é posse anterior. E aí não importa se a minha posse anterior era direta ou indireta, desde que ela seja anterior. Por isso que eu tenho uma ação própria para quando eu tenho a propriedade e nunca tive a posse. Porque aí eu quero adquirir a posse. Depois que eu adquiri, se eu cedo um dos direitos inerentes, eu passo a ter posse indireta. Essa é reivindicatória. Reivindicatória. Não, na verdade é a emissão de posse. É ação de reintegração de posse ou ação possessória é a mesma coisa. Sim, assim, a ação de reintegração é um dos interditos possessórios. A gente vai ver agora os 3 interditos. Tá. E quando eu nunca tive posse, qual que é a mesma? A ação de emissão, Que é outro tipo. que é outro tipo. Ela não é possessória, ela é petitória. Emissão. E emissão. E a gente Vai, tudo isso a gente vai ver. Entre hoje e a aula que vem. Já, a lista está contigo aí no teu caderno. É só tu botar o teu nome e passar para teus colegas. Que eu não fiz. Esqueci de pegar a lista hoje. Com o nome de vocês. Não, aquela é da outra turma. É que o meu caderno de classe de vocês está com a... Está com a Elza lá em cima, ela não me deu. Ah, não tem? Ah, não, então tá. Foi ontem. Tá tranquilo. Beleza. Quem quiser ir embora, pode ir. Oi? Então, assim, se o bem, por exemplo, como que se fala? De inventário, e ele... Mas é que tá. Tu quer ver, Então, eu não posso entrar com... tu quer ver uma coisa? Quer dizer como tu pode entrar com a integração? Olha aqui. O teu pai morava numa casa. Sim. O que ele tinha? A posse. Posse. Teu pai morreu. Sim. O que ele te transmitiu? Posse. Pode ser. Tá. A posse pode ser transmitida. A posse pode. Pode ser transmitida. Quando faz um compromisso, se chama constituto possessório. É quando tu transmite a posse por ato negocial. Tu faz um compromisso de compra e venda. O que tu coloca no compromisso de compra e venda? Uma cláusula sempre. Por este ato, o comprador fica emitido na posse. Tu já está dizendo no contrato que tu transferiu a posse. A posse pode ser transferida. Até no usufruto é a transferência da posse. No comodato também? Comodato também. O usufruto quando morre não acaba? Sim, mas aí aí volta a posse direta para o usufrutuário, no proprietário. Mas o comodato eu não posso transferir para outra pessoa. Eu recebo. Que é tu comodatária. Isso. Sim, depende. Se eu transfiro para o meu sobrinho, sei lá. Depende. Se não tem nada aqui proibido, tu pode transferir. Tu não pode fazer sublocação? Pode. Então, pode fazer subcomodato. Tu está transferindo a posse. Mas ele tem que ser documentado. Né? Sim, claro. Ah, tá. Fala. O que exatamente é emitir a posse? Não, emitir. Não é emitir, tu vai emitir, tu vai entregar a posse para a pessoa que não tinha posse. Então, quando tu compra um imóvel, tu está no imóvel? Não. Quem é que está no imóvel? O vendedor. O que o vendedor faz? Ele te transfere a posse. Ele está te emitindo, eu tenho a posse, passei a posse para ti. Agora tu tem posse. É tipo passar anel. O jogo de passar anel de criança. Passa de um para outro. A posse pode não ser exercida, mas pode... Sim, ela não precisa ser exercida de fato. Ela foi transferida pelo Instituto Constituto Possessório. Transferência jurídica. É proibido? Não. Outra classificação de posse, a última classificação da posse para vocês, é a classificação em posse nova e posse velha. O Código Civil antigo, ele dividia posse nova e posse velha. O Código Novo, ele não faz essa distinção. Não tem essa distinção. Mas ela continua sendo uma distinção relevante. Posse nova é aquela posse exercida há menos de 1 ano e dia. É aquela posse exercida há menos de ano e dia. E lembra, quando eu falo posse, eu estou falando posse. E não importa o adjetivo que vem depois.
Não estou dizendo que a posse é justa ou injusta. Posse nova é aquela posse exercida a menos de ano e dia. Um ano e um dia. Ano e dia. Essa é a posse nova. A posse velha é a posse exercida há mais de um ano e um dia. Qual a relevância da diferença entre posse nova e posse velha? A relevância é que a ação, quando a posse é nova, eu vou ter a chamada ação de força nova. E quando a posse é velha, ação de força velha. O que isso significa na prática? Só que a ação de força nova, ou ação decorrente de posse nova, ela é regida exclusivamente pela tutela possessória. A liminar é diferente. A liminar na ação de força nova exige somente prova da posse anterior e da violação dessa posse. Eu só preciso da posse nova e da violação da posse. Eu não vou discutir risco de dano irreparável, eu não vou discutir urgência, eu não vou discutir nada disso. A urgência é inerente à tutela possessória de força nova. A urgência é inerente à tutela possessória na ação de força nova. Só a ação de força nova vai ser regida pelo procedimento especial do Código de Processo Civil. Inerência vai ser dada instantaneamente. Exatamente, não preciso provar urgência. O requisito é isso. O requisito da tutela de força nova é prova da posse anterior e prova do ato de violação. Esbulho, turbação, não importa. Só preciso provar isso. Provado isso, o juiz dá a liminar. A ação de força velha, ela não será regida pelo procedimento especial do Código, e sim pelo rito comum ordinário. Isso quer dizer que não cabe liminar na ação de força velha? Cabe liminar. Mas com quais são os requisitos? Os requisitos da tutela provisória de urgência, artigo 300. E a ação não vai ter, ter o rito do procedimento especial. Coloquem assim, só um detalhe. Em ambos os casos, mesmo na ação de força velha, ela não perde o caráter possessório. Isso quer dizer, ela vai tramitar pelo rito ordinário, mas ela continua ação possessória. Isso quer dizer que ela continua uma ação de natureza dúplice. Por quê? O erro de alguns autores é dizer que a ação de natureza dúplice é a ação que admite pedido contraposto. E aí, não teria lógica, porque se a ação de força velha tramita pelo rito comum ordinário, eu só poderia pedir tutela possessória na defesa por reconvenção, né? E não é assim que funciona. A ação de natureza dúplice é aquela que o juiz, na sentença, pode entregar o bem da vida a qualquer das partes, independente da sua posição como autor ou réu. Então imagine o seguinte, eu entro com uma ação possessória contra o Jaime. E digo, o Jaime está ocupando irregularmente o meu imóvel. Eu quero que o Jaime seja reintegrado. Eu quero ser retirado de lá e que eu seja reintegrado. O Jaime contesta e diz o seguinte, não, peraí, ocupando irregularmente, caramba. E aqui, ó, tá aqui o contrato de comodato que tu escondeu. Eu tenho direito de ficar aqui por 6 anos. Tá aqui, ó. Firminha reconhecida, tudo. O que o juiz vai dizer? Ele simplesmente vai julgar improcedente? E aí o Jaime diz, olha, e outra coisa, o que está acontecendo é que ele está parando o carro dele na frente da minha garagem todo dia e eu não consigo estacionar. Portanto, ele está retirando uma das faculdades inerentes à minha posse, que é o livre uso e gozo da coisa.
O juiz vai não só julgar improcedente o pedido, quando ao julgar improcedente ele está mantendo quem na posse? O Jaime. E garantindo ao Jaime a tutela possessória e vai mandar o autor que pare de estacionar o carro na frente. Mesmo pelo rito comum ordinário. Porque ela continua como ação possessória. Tranquilo até aqui? Então só para a gente encerrar uma coisinha para vocês irem dormir tranquilos até semana que vem. Juízo possessório e juízo petitório. Possessório e juízo petitório. Por que isso é importante? Porque em juízo possessório, não precisa notar isso, eu vou dizer para vocês para entender. Primeiro prestem atenção. Em juízo possessório não se discute propriedade. Não se discute propriedade. Discute quem tem a melhor posse. Então o sujeito vir cantar de galo que é dono, na ação possessória não adianta nada. Não adianta nada nas ações possessórias típicas. Aliás, ele nem pode fazer isso. A lei diz que não se discute em ação possessória propriedade. Então, isso eu quero que vocês entendam. Por isso eu tenho que saber quando a ação é possessória e quando a ação é petitória. Porque na ação petitória eu posso discutir propriedade. Na ação possessória eu não posso. Então vamos lá. No juízo possessório, se busca o exercício da posse em si mesma. Não tendo relevância qualquer outra relação jurídica. Vírgula. Aqui protege-se a posse pelo simples fato de ser um direito subjetivo. Eu protejo a posse por quê? Porque a posse é algo a ser protegido, ponto. O que eu vou discutir no juízo possessório? Posse. Quem tem a melhor posse. Importa que o cara é proprietário, importa que o cara é possuidor, importa que o cara é comodatário. Eu vou discutir qual é a natureza jurídica da posse. A posse é justa ou injusta. É isso que eu vou discutir. No juízo petitório, a proteção da posse tem como fundamento o direito de propriedade. Ou seja, busca-se a posse como fundamento da titularidade do bem. E aí coloca assim, a relevância da distinção é que nas ações possessórias não se discute propriedade. Ponto. A ação petitória típica é a ação reivindicatória. Reivindicatória. Onde o autor busca obter a posse de um bem
com base na sua titularidade. Então, qual é a diferença? A diferença é a seguinte: se eu sofri um esbulho, se eu tive a minha posse violada, e eu quero de volta aquela posse com base na propriedade, eu vou entrar com ação reivindicatória. E aí eu vou dizer o seguinte: não, olha aqui, ó, eu não estou dizendo, eu estou dizendo assim, eu sou o proprietário e como proprietário eu tenho direito a quê? A posse. É um dos elementos externos da propriedade e a posse. Então eu quero que o juiz me devolva a minha posse com base na propriedade. E aí eu não vou discutir quem tem a melhor posse. Eu vou discutir simplesmente o fato de que a posse é um elemento externo da propriedade. Ponto. Olha, eu emprestei a minha casa pro Jauri, eu quero de volta a minha casa. Por quê? Porque ele está com a posse e eu quero ser reintegrado. Eu vou discutir se a minha posse é justa ou injusta? Não, porque eu estou dizendo com base na propriedade. Com base nisso, o que muda na defesa? Eu vou discutir a propriedade. A ação reivindicatória, ela segue o rito do procedimento especial? Não, ela segue rito comum, ordinário. A ação possessória, por outro lado, as ações possessórias típicas, reintegração, manutenção e interdito proibitório, elas discutem exclusivamente a posse. E qual é o fundamento? A posse por si só. Então, imagine o seguinte: eu empresto a minha casa para o Jauri durante 60 dias. Antes dos 60 dias, eu tento entrar na casa. O que o Jauri vai fazer? Vai entrar com uma ação possessória. Se eu estou impedindo que ele entre na casa, impedindo que ele goze de exerça a posse, reintegração. Se eu estou impedindo que ele entre na casa, interdito proibitório, tanto faz. Esbulho, turbação, não importa. Ele vai entrar com ação possessória. Eu posso, na contestação, dizer o seguinte: não, o Jauri não tem direito à tutela possessória porque eu sou o dono. Não, eu tenho que dizer assim: não, a minha posse é melhor que a dele. Não a minha posse como reflexo da propriedade. É por isso que são completamente diferentes. Na ação possessória, qual é o requisito da liminar? Prova da posse anterior e prova do ato de violação. Na ação reivindicatória, qual é o requisito? Risco de dano irreparável, difícil reparação e probabilidade do direito. Por isso que eu posso lá na ação petitória, eu vou dizer: não, mas ele não é o dono sou eu. Porque eu adquiri o imóvel dele e não registrei a escritura. Entenderam essa diferença? Então, você tem um terreno, por exemplo. Diz, tu pode buscar a posse tanto com a reivindicatória quanto com a possessória. No terreno? Do imóvel, do bem. Tu pode buscar a posse tanto com uma quanto com a outra, não faz diferença. Por quê? Seja como proprietário, tu tem direito à tutela possessória. Tá, mas eu tenho um terreno e tem alguém que constrói em si. Tá. Daí, eu quero, então eu vou ter que pedir a petitória? Tu pode pedir as duas. A questão é qual vai ser o teu fundamento. Vou dar um exemplo. Tu não tinha a posse anterior do bem, tu nunca exerceu a posse sobre esse imóvel. Porque como que se prova no terreno? Petitória. Qual é o fundamento? Diz assim: eu tenho posse pelo simples fato de ser o dono. Eu nunca exerci posse. Nunca estive no imóvel. Eu comprei essa fazenda e não tenho nem a cláusula de constituto possessório, que é comum de acontecer. Compra de fazenda, isso é comum. Compra de fazenda, isso é comum. O cara compra fazenda lá no Tocantins. Nem o cara que vendeu para ele exerce a posse. Às vezes o cara que vendeu para ele já comprou de 2, 3, comprou de essas empresas colonizadoras. Tu tem a posse, a tua posse decorre do quê? Da propriedade. Então tu vai entrar com uma ação reivindicatória. Por quê? O teu fundamento para aquela posse é a propriedade. Só que é o seguinte: se tu exercia a posse e a tua posse foi violada e tu quer discutir aquela violação com base em quem tem a melhor posse, ação possessória. Qual é a vantagem da possessória? A grande vantagem da possessória é o regime jurídico da tutela de urgência. Essa é a grande vantagem. Porque tu tem simplesmente que provar: eu tinha a posse anterior e a minha posse sofreu uma violação. Então eu quero a minha posse de volta. Ah, entendi. Não precisa provar urgência.
Na reivindicatória, tu não tem essa tutela possessória típica, tu vai usar o rito comum ordinário. É um erro comum achar que eu não posso discutir, que eu não posso pedir a posse de um imóvel com base na reivindicatória. Claro que eu posso. Claro que eu posso. Só que o meu fundamento é a propriedade e não a posse como em si. A ação de reintegração de posse, ela é muito melhor do ponto de vista processual. Muito melhor. O rito é melhor, o rito é mais abreviado, a tutela de urgência é melhor. É uma escolha processual. A diferença é que se eu escolhi a ação de reintegração de posse, eu não posso justificar a minha posse anterior exclusivamente na propriedade. Eu tenho que provar minha posse anterior, mesmo que eu seja dono. Na reivindicatória, eu não preciso provar a posse anterior. Porque a minha posse decorre da propriedade. É uma figura inerente. O erro é tu querer usar a propriedade como fundamento único da existência de posse anterior. Não é. Lembre-se, posse, quando eu falo posse anterior. Posse anterior. O que eu não posso é usar a propriedade como único fundamento para isso. Se eu quero fazer isso, eu tenho ação reivindicatória. E aí eu não preciso, o que eu preciso juntar? Documento, matrícula do imóvel. E aí eu provo que eu sou proprietário, que era a posse com base nisso. Agora, se eu entro com uma ação possessória, só a matrícula do imóvel não comprova a minha posse. Eu tenho que provar a posse anterior. Não, tu não pode juntar, até porque, obviamente que a posse decorrente da propriedade é uma posse qualificada, porque é uma posse documentada. Agora, a posse como situação de fato, não prova. Para possessória, prova para reivindicatória. Tá bom, pessoal? Pode, senhor.